José Boto já tá demitido no Flamengo, Pedrão. Que história é essa? É da carochinha, não é? Vamos falar sobre isso, Caio Jorge, várias outras notícias do Flamengo, Leonardo Jardim, Fla-Flu, depois de amanhã. Você que tá aí naquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like e toca aí, meu parceiro, minha parceira. Toca então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, falta pouco para a decisão do Campeonato Carioca amanhã, depois de amanhã, diretamente do Maracanã. E ó, informação aqui, ó, segundo o Rodrigo Matos, o Flamengo pagará a Leonardo Jardim salário semelhante ao que pagava a Felipe Luiz, torcedor. Pois é, o custo é de aproximadamente 4 milhões de euros, 24 milhões de reais, livres de impostos por ano, mais ou menos 2 milhões de reais por mês no total. O Flamengo gastará mais do que isso com a nova comissão técnica, já que terá que pagar pelos impostos, pessoal. Então tá aí a grana que vai pingar no bolso do Leonardo Jardim e que ele possa naturalmente realizar um excelente trabalho no comando técnico do clube de regatas do Flamengo. Os auxiliares do treinador já chegaram, né? O Antônio Vieira e o Diogo Dias iniciaram o trabalho no CT Ninho do Urubu, e também o José Barros, que é um outro auxiliar do Leonardo Jardim. O Flamengo tem preparador físico, né, que é o preparador físico permanente do clube, que não está ligado diretamente à comissão técnica, né? Por exemplo, o Felipe Luiz tinha, além do preparador físico, acho que é Márcio Peixoto o nome dele, do Flamengo, tinha o preparador físico dele, que era o Diogo Linhares, né? Ainda tem, né? Trabalha com ele, mas no Flamengo realmente ele foi mandado embora, então tem que ter um preparador físico permanente, porque se não tem treinador, imagina quem vai condicionar o físico dos atletas. E o Flamengo tá para contratar mais um para compor aí a comissão técnica do Leonardo Jardim, beleza? Pessoal, nós tivemos hoje uma entrevista, né? Uma espécie de entrevista coletiva lá na sede da Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, com o Jorginho e com o Samuel Xavier, um jogador do Flamengo e outro jogador do Fluminense. Aquela espécie de entrevista pré-final, né? Como nós já temos aí nas principais competições, agora temos também no Campeonato Carioca. E o selecionado para falar sobre o Flamengo foi o Jorginho. Ele comentou sobre a saída do técnico Felipe Luiz e disse: a gente sentiu a saída do Felipe, mas a gente também sente a responsabilidade. Cada um assuma a sua responsabilidade, se olhe no espelho, seja sincero consigo mesmo e veja o que pode melhorar. É isso aí. Gostei de ver essa fala do Jorginho, porque ele pega e ele fala mesmo, e é isso aí. E ele falou sobre se ele achou comum a saída do Felipe. Ele disse: o que é comum no Flamengo? E deu uma risada. Esse clube é muito diferente, com certeza a expectativa é grande, mas com certeza estamos trabalhando para voltar à vitória, que é o que a gente sempre busca. Ficamos surpresos com a demissão do Felipe, mas sabemos do dinamismo do futebol. Essa mudança chegou, agora temos que virar essa página e seguir em frente. É o que eu sempre falo, cara. Vambora, já foi, segue em frente, tem a final no domingo, vambora. Final se sente sempre, é um clássico, a gente vai se preparar da melhor maneira possível para tentar ganhar, sempre respeitando o adversário. Ele completa, obviamente, todo o grupo tinha um carinho pelo Felipe Luiz e admiração pelo trabalho dele. Sentimos todos, essa é uma realidade. Recebemos como vocês a notícia, obviamente nós sentimos como foi a gente também. Como a gente também sente a responsabilidade, porque acaba sendo de todos. Cada um que assuma realmente a sua responsabilidade, se olhe no espelho. Quando o momento é delicado, a pior coisa seria começar a apontar o dedo. A melhor coisa é olhar no espelho, ser sincero, saber que pode melhorar cada dia mais para reverter a situação. Com certeza tenho confiança que isso será mudado, pessoal, tá? Além da mudança do treinador, o Flamengo também tem nos bastidores, fervendo na diretoria, a iminente queda do diretor de futebol Portuga, José Boto. Perguntado como os jogadores fazem para focar na final em meio ao turbilhão fora de campo, o Jorginho falou em blindar o elenco. E ele disse:
O que a gente vai buscar fazer, com certeza, é blindar o grupo e se unir cada vez mais. Todas as questões externas se deixam influenciar no vestiário, no grupo maravilhoso que temos, excelente de trabalhar, já teve prova disso. Aí poderia começar os problemas. A gente quer começar a resolver eles. A união desse grupo é o que realmente faz a força, disse o Jorginho entrevista aí da final, sobre a final do Campeonato Carioca, que acontece no domingo às 6 horas da tarde, horário de Brasília, diretamente do estádio do Maracanã. E sempre lembrando, jogo único, não tem conversa, empatou, penal, vambora Rossi, não empatou, Mengão campeão ou Mengão perdeu, bate na madeira, porque o Mengão vai ganhar essa bagaça no domingo. Tudo dando certo, né? Nós vamos conseguir levar esse caneco. Ó, pessoal, o Rodrigo Matos também traz uma informação que o Flamengo pagará entre 1 a 1,5 milhão de euros, 6 milhões e 200, 9 milhões e 300 milhões, 9 milhões e 300 mil reais ao técnico Filipe Luiz pela multa rescisória, né? Muito se falava que seria o salário dele até o final do contrato dele, mas não tem nada disso. O Flamengo, quando renova com o Filipe, né? O Flamengo renova com o Filipe até o final do ano de 2027, é colocada uma multa baixa, pedido até do próprio Filipe. O Flamengo aceita essa multa baixa, né? Porque se porventura pintasse algum clube de fora, poderia contratar, né? Ele poderia sair com facilidade do Flamengo, a multa ser paga com facilidade. Isso foi amarrado por ambas as partes, né? Até pro que o Filipe aceitasse. Por isso que eu sempre digo, cara, achei injusta a saída do Filipe, achei, mas olha, o inverso também acontece muitas das vezes. O treinador também deixa o clube, sabe? Daí eu queria ver se as pessoas teriam essa mesma reação que tiveram com a demissão do Filipe Luiz, se ele pega e sai do clube, né? Não teria, né? Falariam que é o direito do cara, que o cara ele tem direito de sonhar, de treinar um time europeu. As opiniões seriam diferentes. Não obstante, a má condução nesse processo de demissão do Filipe Luiz, eu concordo com isso, já falei, tomei porrada por causa disso, mas caso fosse o contrário, o pessoal não ia bater do jeito que tá batendo. Tá batendo porque é o Flamengo, tem aquela coisa toda, né? A gente sabe muito bem sobre isso, beleza? Bastidores, minha galera. Olha aí, segundo o canal do Frossá, ele que cobre o Atlético Mineiro, a não transferência do Luiz Araújo do Flamengo para o Atlético Mineiro teve muito a ver com o Leonardo Jardim. Segundo ele, o Flamengo já tinha bases salariais acertadas com o treinador há algum tempo. Isso não é mentira, né? Mas não significa que ele viria. O Flamengo chegou a negociar com o Leonardo Jardim quando viu a possibilidade da não renovação com o Filipe Luiz, então tinha valores ali pré-estabelecidos, que o Flamengo, depois da demissão do Filipe Luiz, chegou e falou: e aí, Jardim? Aqueles valores lá, tá tudo maneiro? É aquilo lá mesmo? É aquilo lá mesmo. Então, vambora. E ele foi contratado nessa velocidade. Ele foi contratado nessa velocidade porque a negociação aconteceu antes, só foi retomada em função da decisão de demitir o Filipe Luiz. Então, isso é verdade. O Leonardo Jardim pediu expressamente para que Luiz Araújo não fosse vendido, pois ele gosta muito do atleta. As conversas pela transferência caminhavam bem até aquele momento, mas o Luiz Araújo acabou ficando no rubro-negro e deve ter mais minutagem agora. Então, tá aí, o Leonardo Jardim gosta bastante do futebol do Luiz Araújo, da disposição que ele empreende dentro de campo, né, para marcar, finaliza de fora da área, não tem medo, né? Coisa que alguns atletas do Flamengo realmente, o Jardim precisa. Ô, meu filho, vamos chutar no gol aí, meu velho. Vamos parar com essa história da carochinha aí de hesitar chute, de um perfeccionismo excessivo. Não, tem que ser tudo certinho. Se não for tudo certinho, não tem que finalizar no gol. Meu irmão, dá nela, dá no gol. Não tem essa história da carochinha de não finalizar no gol, não. E aí, entrando nesse debate e informações sobre o José Botto, eu sempre comento aqui no canal, mas eu vou trazer à tona o comentário de Vitor Birner, que é um jornalista, comentarista também,
da ESPN, e que eu acho um comentário muito lúcido e se encaixa perfeitamente com o que eu penso sobre o José Boto. E ele fala: José Boto prometeu que traria para o Flamengo jogadores sem tanto nome. O único que trouxe foi o Juninho do Carabag, que não conseguiu jogar. Para gastar uma fortuna que o Flamengo gasta em contratações, você não precisa ser o melhor negociador da história. Eu sempre falo isso aqui, cara. Tendo dinheiro. Ah, ele contratou o Paquetá, Pedrão, ele é brabo. Pô, bota lá que eu contrato também, meu filho. 42... Como é que é? 42 quilos de alcatra limpinho. Aí, meu velho. O clima com os jogadores é péssimo. Teve vazamento de notícia no ano passado, teve recado do Arrascaeta nas redes sociais incomodado com ele, verdade? A maneira como demitiu o Felipe Luiz, a maneira com que falou com os jogadores no dia seguinte, cara, o Boto pediu essa situação de demissão no Flamengo. A maneira como ele falou com os jogadores, eu acho que ele tá certo, porque jogador também tem que ser cobrado, principalmente jogador de time grande de primeira divisão, que ganha um salário gigantesco e que muitas das vezes, não são todos, são excessivamente mimados. São primadona, meu amigo, ali, tomar um cuidado ali para falar com eles, porque senão já se sente vitimado, né? Quando o trabalhador brasileiro, em média, o cara ganha um salário mínimo, muitas das vezes o patrão fala com o cara de qualquer jeito e o cara, vambora que tem que trabalhar. E jogador, o cara ganha um saláriozão, bem grandão, não pode chamar a atenção dele que ele fica chateadinho, né? Então, eu realmente, nesse sentido, concordo com a fala do José Boto, que a gente já repercutiu aqui no canal. Se você não sabe, volta 2 vídeos aí que você vai ficar por dentro. Agora, olha, a saída do José Boto, ela me intriga no seguinte sentido. José Boto é contratado pelo BAP não apenas para ser o diretor que vai negociar ali as contratações do Flamengo e gerir o vestiário. Ele foi designado também para as categorias de base. Com isso, ele contratou Alfredo Almeida, que simplesmente, vendeu um monte de jogador do Flamengo, contratou um monte de outro jogador para a base do Flamengo. Algumas foram decisões também da instituição, não foram só decisões do Alfredo Almeida, autônomas, apenas dele. Entende-se isso quando eu falo isso? Sabe, vai todo mundo embora, né? Tem o André lá também, né? Que aí já é do scout, né? Acho até que do scout poderia até... De repente, o rapaz do scout, eu não sei se o cara do scout é ruim ou se o cara indica, o cara não contrata. Né? Eu fico tentando entender o que... Porque às vezes o cara do scout não é nem ruim, vai ver o cara indica, só que o cara não tem poder de contratação. Né? Então vai ser uma transformação muito grande, né? No futebol do Flamengo. Não tô bradando contra a saída de José Boto, não, viu? Não tô dizendo isso. Inclusive, a informação que se tem nesse momento, que traz aqui o jornalista André Hernan, em conjunto com o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, que são 2 jornalistas sérios, é que José Boto já teria tomado conhecimento da sua saída do Flamengo, viu? Mas, em decisão conjunta com o BAP, vai seguir no cargo até a definição do seu substituto. E também para ajudar nos primeiros dias de trabalho do Leonardo Jardim, os 2 são portugueses, aquela coisa toda, né? Já se conhecem, né? Então, para fazer essa ponte com os atletas, essa é a informação que vem de André Hernan, Bruno Andrade e Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil. A multa do José Boto, para ele ser demitido, é de 4 salários, equivalentes ao salário dele. Há a possibilidade do próprio dirigente pedir demissão, pois na visão dele isso ajudaria sua recolocação no mercado. Não ficaria aquela coisa tipo, pô, o cara foi demitido. Se o cara foi demitido,
é que eu vou contratar um cara que foi demitido? Diferente se ele, se ele pedir demissão. Não, pera aí, o cara não foi demitido. Ele pediu para sair. Então, tem esse debate também interno no que diz respeito à saída do José Botto, segundo a ESPN Brasil. Apesar disso, existem discordâncias nos respectivos setores de imprensa. Porque Rodrigo Matos, durante o programa de primeira no canal UOL, falou o seguinte: José Botto não será demitido. A diretoria do Flamengo não pensa em demitido. Tudo que foi publicado até agora não é verídico. O que ele está dizendo é, ele não está dizendo que o José Botto não será demitido em hipótese nenhuma. O que ele está dizendo é, neste momento, José Botto não será demitido. André Hernan, Pedro Ivo Almeida e Bruno Andrade afirmam que o José Botto não é que ele será demitido no passado, é que ele já foi demitido. Ele já está demitido, está no Flamengo, porém, sabendo da sua demissão para fins de adaptação do treinador e a busca por um outro diretor para o lugar dele. Nós já tivemos isso no Flamengo com um treinador, por exemplo, no passado, não era a gestão do Bá, pelo menos ele não era o presidente, ele estava na gestão, mas ele não era o presidente, era o Landim, que o Paulo Souza, ele vai para o jogo, né, dias antes do jogo contra o Red Bull Bragantino e Bragança Paulista, já demitido. O cara estava treinando o time já, é até mais grave, né, quando a gente fala do treinador, porque ele tá ligado diretamente à tática, a tudo ali do time. Então, José Botto já estaria demitido segundo parte da imprensa, segundo outra parte, nesse momento, ainda não. O Fábio Luciano, ex-zagueiro do Flamengo, eu lembro muito bem do Fábio Luciano, foi quando eu comecei a crescer ali, ver futebol, gostava bastante dele jogando bola, acho ele um bom comentarista, não sei se ele seria um bom profissional para o Flamengo, porque desconheço se ele tem carreira nesse sentido, se tiver também me desculpa, é porque eu não sei realmente, mas sei que ele é comentarista da ESPN Brasil. Ele teria sido sondado pelo Flamengo, mas não para ser diretor de futebol, exatamente, mas para lidar com questões do vestiário do Flamengo, fazer esse elo entre o diretor executivo de futebol e o vestiário, tá? Muito se fala na possibilidade do Leonardo, que foi diretor de futebol do Milan, do Paris Saint-Germain, já foi diretor de futebol de algumas outras equipes na Europa, é revelado pelas categorias de base do Flamengo como lateral, conquistou o título brasileiro vestindo a camisa do Flamengo. Porém, Leonardo, segundo Pedro Ivo Almeida, não é uma opção para o cargo de diretor de futebol do Flamengo. Tá? O presidente do Flamengo ouviu de algumas pessoas de confiança que Leonardo não seria uma boa opção, podendo trazer mais problemas do que soluções. Inclusive, eu tenho referência nesse sentido também, de informações lá do Paris Saint-Germain, que na época dele não funcionava muito bem, tanto é que o Paris é campeão quando ele sai, né? Ele sai, passa um tempo e o Paris ganha o título da UEFA Champions League. No ano passado, né? Recente ainda, título da UEFA Champions League. Ele contratava muitas estrelas, só que não se formava um time coletivamente, falando no sentido coletivo da palavra, e acabava não ganhando. Tem essa situação do Caio Jorge, que a gente já comentou ontem, mas se intensifica aí para tentar a contratação do atleta, né? Ele trabalhou com o Leonardo Jardim com sucesso no ano passado. Mais um motivo para o Caio Jorge também querer vestir a camisa do Flamengo, mas até aqui do radar da bola, mais para o meio do ano, que por agora, grana o Flamengo já gastou bastante. Não é que está endividado, acabou, Pedro, acabou tudo. Não, se dá uma segurada para no meio do ano fazer esse tipo de investimento. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.